A obra O Ladrão de Raios, primeiro volume da série Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan, marca uma revolução na literatura infanto-juvenil ao fundir, com irreverência e criatividade, elementos da mitologia grega com o cotidiano contemporâneo. Publicado em 2005, o livro introduz Percy Jackson, um jovem com dificuldades escolares, marcado pela dislexia e pelo transtorno de déficit de atenção, que descobre ser filho de um deus e, portanto, parte de um mundo oculto repleto de perigos, reviravoltas e personagens inesquecíveis. Rick Riordan, autor com vasta experiência em contação de histórias que misturam aventura e humor, utiliza uma linguagem acessível e um estilo narrativo em primeira pessoa que aproxima o leitor da emoção e dos dilemas do protagonista. Desde as primeiras páginas, Riordan capta a atenção do leitor ao apresentar Percy como um adolescente à margem do comum, que apesar das dificuldades, revela uma coragem surpreendente. O enredo tem início durante uma excursão escolar ao Metropolitan Museum of Art, onde acontecimentos inexplicáveis, como a misteriosa transformação da professora de iniciação à álgebra, anunciam que algo muito maior está prestes a se desenrolar. Ao longo da narrativa, Percy passa por experiências que mesclam o fantástico com o mundano. Ele se vê envolvido em brigas, enfrenta criaturas mitológicas, lida com professores severos e, sobretudo, descobre sua verdadeira identidade como meio-sangue, filho de Poseidon. Cada episódio, por mais inusitado que pareça, é contado com um tom de humor ácido e sincero, permitindo que o leitor se identifique com o sentimento de exclusão e a luta por pertencimento que o protagonista vive. A trama se desenvolve de forma intensa e dinâmica, repleta de reviravoltas que transformam cada capítulo em uma nova aventura. Um dos momentos centrais ocorre quando Percy, durante uma excursão, é confrontado pela sinistra Sra. Dodds, figura que, aos olhos do jovem, se transforma em uma entidade quase demoníaca, com garras, asas e uma fúria inexplicável. Essa cena não só estabelece o clima de mistério e perigo que permeia toda a obra, mas também simboliza a dificuldade do protagonista em compreender e aceitar sua realidade, dividida entre o mundo dos mortais e o dos deuses. Ao lado de seu leal amigo Grover, que se revela muito mais do que aparenta, Percy embarca em uma missão para recuperar o raio mestre de Zeus, cujo roubo ameaça desencadear um conflito devastador entre os deuses do Olimpo. Essa jornada, repleta de encontros surpreendentes, desde velhas senhoras que tecem meias da morte, até passageiros de ônibus com segredos inexplicáveis, é narrada com uma alternância constante entre momentos de tensão, humor e introspecção, demonstrando a habilidade de Riordan em manter o ritmo e surpreender o leitor a cada página. No decorrer do livro, a narrativa revela não apenas uma aventura épica, mas também uma profunda reflexão sobre temas universais. A busca por identidade, a sensação de não pertencer e a necessidade de superar limitações pessoais são tratados de forma leve, mas impactante, através dos olhos de um adolescente que, apesar das adversidades, encontra em suas origens divinas uma razão para lutar e se reinventar. O confronto com figuras autoritárias, como o enigmático Sr. Brunner, que é tanto mentor quanto enigma para Percy, e a revelação gradual dos segredos de sua linhagem, tornam a trama rica em camadas narrativas. Cada episódio, desde as confusões na escola até os perigos vividos em acampamentos de verão e encontros com seres sobrenaturais, é cuidadosamente construído para ampliar a complexidade emocional do protagonista, ressaltando sua vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, sua força interior. A eficácia de Riordan como narrador reside em grande parte na capacidade de mesclar o fantástico e o cotidiano de maneira orgânica. O estilo de escrita é marcado por frases curtas, diálogos dinâmicos e uma linguagem coloquial que aproxima o leitor, especialmente o público jovem, dos dilemas e das emoções de Percy. Por exemplo, as descrições humorísticas e detalhadas, como a transformação inesperada de uma professora em uma criatura monstruosa, ou as situações inusitadas enfrentadas durante uma simples excursão escolar, ilustram como o autor consegue transformar o ordinário em extraordinário. Essa abordagem estilística não só mantém o interesse do leitor, mas também cria um ambiente em que os eventos narrativos, por mais surreais que sejam, possuem uma lógica interna que reforça a suspensão da descrença, elemento crucial em narrativas de fantasia. Do ponto de vista formal e estético, O Ladrão de Raios apresenta características que reforçam sua identidade como obra juvenil
juvenil de aventura. A estrutura dos capítulos, curtos e com títulos que já anunciam o tom irreverente de cada episódio, contribui para um ritmo acelerado, em que cada cena parece carregar consigo a promessa de uma nova surpresa. Essa fragmentação, aliada à narrativa em primeira pessoa, permite que o leitor acompanhe de perto a evolução emocional de Percy, suas dúvidas, medos e, sobretudo, sua determinação em enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Além disso, a intertextualidade presente no livro, com referências à mitologia grega e à cultura pop, enriquece o texto, oferecendo múltiplas camadas de leitura que vão desde o entretenimento imediato até a possibilidade de um aprendizado sutil sobre temas históricos e culturais. Os eventos narrativos influenciam significativamente o impacto geral da obra. Cada reviravolta, seja a aparição assustadora da Sra. Dodds, as alucinações que confundem a realidade com o imaginário, ou os momentos de tensão vivenciados durante a missão para recuperar o raio roubado, servem para consolidar a dualidade entre o mundo visível e o oculto. Essa dualidade é simbolizada pela própria figura de Percy, um jovem que, mesmo sentindo o peso de suas limitações, descobre uma herança poderosa que o impulsiona a buscar a verdade sobre sua origem e seu destino. A maneira como Riordan constrói essas cenas, com uma combinação de humor, suspense e emoção, evidencia sua habilidade em criar uma narrativa envolvente, que se transforma em um convite para que o leitor reflita sobre a importância de abraçar suas diferenças e enfrentar os desafios com coragem. Em síntese, O Ladrão de Raios é uma obra que vai além de uma simples narrativa de aventura. Rick Riordan, com seu estilo único e acessível, consegue transformar antigas lendas mitológicas em uma trama contemporânea repleta de humor, ação e reflexões profundas. A combinação de uma escrita dinâmica, personagens bem construídos e acontecimentos surpreendentes faz com que o livro não apenas entretenha, mas também eduque e inspire seus leitores. Falta uma aqui. Ao destacar os dilemas e as conquistas de Percy Jackson, a obra reafirma a ideia de que a verdadeira grandeza está na capacidade de superar as próprias limitações e encontrar, mesmo nas situações mais adversas, motivos para acreditar em um futuro melhor. A riqueza dos detalhes narrativos, desde as confusões cotidianas na escola até os momentos épicos de batalha contra forças sobrenaturais, reforça a eficácia do autor em criar uma obra atemporal, capaz de dialogar com leitores de diversas gerações. Essa resenha evidencia, por meio de exemplos extraídos diretamente do texto, como cada evento narrativo influencia a construção do universo de Percy Jackson, transformando-o em um espaço onde a mitologia se torna viva e o heroísmo se revela na coragem de ser diferente. O impacto geral da obra reside justamente nessa fusão entre o antigo e o moderno, que continua a encantar e a inspirar leitores ao redor do mundo, consolidando O Ladrão de Raios como um verdadeiro marco na literatura juvenil contemporânea. O livro O Mar de Monstros, segundo volume da série Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan, é uma obra que alia aventura, humor e mitologia de maneira única, apresentando ao leitor um universo onde o antigo mundo grego se funde com a realidade contemporânea. Riordan, com sua escrita ágil e cheia de referências culturais, constrói uma narrativa envolvente que conquista tanto jovens quanto adultos, por meio de uma mistura de ação frenética, personagens carismáticos e reviravoltas surpreendentes. A história retoma a jornada de Percy Jackson, filho de Poseidon, que se vê imerso em uma série de desafios sobrenaturais. Logo nas primeiras páginas, o leitor é lançado para um cenário onírico perturbador, onde Percy vivencia um sonho repleto de presságios. Um monstro sombriamente descrito persegue Grover, seu melhor amigo sátiro, enquanto a atmosfera se transforma em uma tempestade intensa. Essa abertura, que mistura elementos de terror e humor, já prenuncia o tom irreverente e a tensão que permearão toda a narrativa. Ao despertar desse pesadelo, Percy é imediatamente confrontado com a dualidade entre o cotidiano e o extraordinário. Enquanto se prepara para o último dia de aula, a narrativa revela as preocupações de sua mãe e a súbita notícia de que o acampamento Meio-Sangue, refúgio e escola para os semideuses, pode estar em perigo. Esse alerta se torna o fio condutor para uma trama repleta de acontecimentos inesperados, desde conflitos em um colégio experimental, onde as aulas se misturam a situações surreais,
tradicionais, como o jogo de queimado, que se transforma em uma batalha contra monstros reais, até embates que mesclam humor e tragédia, evidenciando a habilidade de Riordan em transitar entre o cômico e o dramático. A narrativa se desenrola por meio de episódios intensos e cheios de ação. Em um dos momentos mais marcantes, o autor descreve com riqueza de detalhes uma partida de queimado, aparentemente uma atividade escolar, que se transforma num verdadeiro caos quando gigantes canibais e monstros emergem, dando um tom épico à situação. O ambiente do ginásio, com bolas de fogo de bronze e ataques implacáveis, é descrito de forma vívida e detalhada, permitindo ao leitor sentir a tensão e a urgência do momento. Essa cena não só destaca o talento de Riordan para criar imagens impactantes, mas também serve de metáfora para os desafios enfrentados pelos heróis, que precisam constantemente se adaptar e lutar contra forças maiores do que si mesmos. Outro aspecto central da obra é a construção dos personagens. Percy, com seu humor sarcástico e sua vulnerabilidade inerente a um jovem herói, é retratado de forma muito humana, mesmo estando imerso em situações mitológicas extraordinárias. Seus companheiros de jornada, como Grover, cujo traço de personalidade mistura a inocência com a responsabilidade de um guardião, e Annabeth, cuja inteligência e coragem são sempre colocadas à prova, enriquecem a narrativa ao oferecer diferentes perspectivas sobre a aventura. Tyson, meio-irmão de Percy e figura de força bruta, mas com um coração enorme, exemplifica a maneira como Riordan trata as diferenças, mostrando que mesmo aqueles que parecem deslocados têm um papel fundamental na luta contra as adversidades. Além dos personagens, o autor faz uso de elementos formais que enriquecem o estilo narrativo. A linguagem é direta, repleta de diálogos dinâmicos e descrições detalhadas, que alternam entre o real e o fantástico. A intertextualidade é uma marca registrada, com constantes referências à mitologia grega, desde termos em grego antigo, como anaclusmos, até a utilização de moedas dracmas e a menção aos deuses e heróis do Olimpo. Essa mistura de tradição com a modernidade não só torna a leitura mais atrativa para os jovens, mas também cria uma ponte cultural que ressoa com leitores de todas as idades, possibilitando uma nova interpretação dos mitos clássicos. No que diz respeito à estrutura narrativa, O Mar de Monstros é construído de forma episódica, com capítulos que se sucedem rapidamente, cada um trazendo novos desafios e reviravoltas. Essa característica mantém o ritmo acelerado da história e a sensação de urgência constante, fatores essenciais para manter o interesse do público-alvo. Em cenas como a caótica viagem de táxi com as enigmáticas Irmãs Cinzentas, Riordan demonstra sua capacidade de transformar situações cotidianas em momentos de alta fantasia, utilizando a linguagem de forma criativa para descrever desde o som do motor até a tensão no interior do veículo. A obra também se destaca pela forma como aborda temas universais, como a amizade, a coragem, o autoconhecimento e a importância de aceitar a própria identidade. Percy, ao enfrentar monstros e desafios, precisa lidar não só com inimigos externos, mas também com seus próprios medos e inseguranças. O conflito entre o mundo dos mortais e o dos deuses é uma constante, representando a luta interna do jovem semideus para encontrar seu lugar e compreender a herança divina que carrega. Essa dualidade é explorada com sutileza, permitindo que a aventura se transforme em uma jornada de amadurecimento e autodescoberta. A eficácia do autor em integrar elementos narrativos com uma escrita acessível e humorística é evidente em quase todos os momentos da narrativa. Por exemplo, as descrições dos monstros, que vão desde gigantes com tatuagens bizarras até touros de bronze com chifres reluzentes, são acompanhadas por comentários irônicos e referências inesperadas que desarmam a atenção e convidam o leitor a refletir sobre a própria natureza dos mitos. Riordan consegue, assim, equilibrar o épico com o cômico, criando uma obra que é ao mesmo tempo um relato de aventuras heróicas e uma celebração da imaginação juvenil. A resenha crítica deste volume não seria completa sem destacar também as qualidades estéticas do texto, a riqueza de detalhes, a construção de cenários que mesclam o real com o fantástico e a utilização de metáforas surpreendentes, como a comparação de monstros com fenômenos cotidianos, contribuem para uma experiência de leitura imersiva. Cada cena é meticulosamente desenhada, fazendo com que o leitor visualize com clareza tanto a grandiosidade das batalhas, quanto os momentos mais íntimos de dúvida
vida e emoção dos personagens. Essa atenção aos detalhes fortalece a narrativa, conferindo-lhe uma profundidade que ultrapassa a simples aventura juvenil. Em síntese, O Mar de Monstros é uma obra que transcende o gênero da fantasia ao se tornar um veículo para a redescoberta dos mitos clássicos em um contexto contemporâneo. Rick Riordan demonstra maestria ao combinar uma escrita leve, repleta de humor e referências culturais, com uma trama complexa e repleta de reviravoltas. Através de personagens cativantes e cenas de ação intensas, o autor constrói uma narrativa que não só entretém, mas também convida o leitor a refletir sobre temas atemporais como a coragem, a amizade e o desafio de se aceitar. A fusão entre a modernidade e a antiguidade, presente nas descrições vibrantes, seja na explosão de bolas de fogo em um ginásio ou na surpreendente viagem de táxi com as Irmãs Cinzentas, revela uma obra que é, ao mesmo tempo, inovadora e respeitosa com sua fonte inspiradora, a mitologia grega. Com uma trama que oscila entre momentos de tensão extrema e instantes de humor irreverente, O Mar de Monstros solidifica a posição de Percy Jackson como um herói moderno, cuja jornada de autoconhecimento e superação espelha os desafios universais da juventude. A narrativa, repleta de evidências e metáforas que enriquecem cada episódio, reafirma a importância de enfrentar os medos internos e de valorizar as conexões humanas, mesmo quando se lida com deuses e monstros. Assim, Rick Riordan não só nos presenteia com uma aventura inesquecível, mas também com um convite à reflexão sobre a própria essência da coragem e da identidade. Em conclusão, O Mar de Monstros é uma obra-prima do entretenimento juvenil, que por meio de sua escrita dinâmica, personagens inesquecíveis e um enredo repleto de surpresas, reafirma o poder da mitologia adaptada à modernidade. Seu impacto reside na habilidade de transformar lendas antigas em experiências atuais e relevantes, proporcionando ao leitor uma viagem emocionante que ultrapassa os limites da fantasia para tocar questões profundas da existência humana. A obra A Maldição do Titã, terceira parcela da série Percy Jackson e os Olimpianos, apresenta uma narrativa vibrante e multifacetada, que mescla a mitologia grega com o cotidiano adolescente de forma irreverente e instigante. Escrita originalmente por Rick Riordan, embora esta versão seja fruto de uma tradução apaixonada por fãs, o livro convida o leitor a adentrar um universo onde heróis imperfeitos enfrentam desafios épicos, tanto no campo de batalha quanto nas relações pessoais. Desde os primeiros momentos, somos apresentados a Percy Jackson, um jovem semideus que, apesar de sua coragem, lida com inseguranças e conflitos internos, os quais se revelam ao longo de uma trama repleta de ação, humor e reviravoltas inesperadas. Na introdução, o autor nos situa no ambiente de Westover Hall, um internato de aparência imponente e quase medieval, onde o clima sombrio e a tensão antecipam o que virá a seguir. Percy, acompanhado por suas amigas Annabeth e Thalia, inicia uma jornada que é, ao mesmo tempo, uma missão de resgate e um rito de passagem. O texto descreve com riqueza de detalhes a viagem de carro sob condições climáticas adversas e a chegada a um local que mais se assemelha a um castelo do que a uma escola, reforçando a atmosfera de mistério e perigo iminente. Essa ambientação contribui para que o leitor se sinta imerso num mundo onde o extraordinário se esconde por trás do cotidiano. O enredo se desenvolve por meio de episódios intensos e, por vezes, cômicos. Logo de início, a operação de resgate protagonizada por Percy dá sinais de que nada sairá como o planejado, um tema recorrente que permeia a narrativa. A tensão aumenta com a revelação de que o vice-diretor, Dr. Strepe, não é o que aparenta ser. Este personagem, que inicialmente se apresenta com traços quase caricaturais, vai se transformando em uma ameaça cada vez mais sinistra, demonstrando habilidades sobre-humanas e uma conexão perturbadora com forças malignas. Em um desses momentos decisivos, Percy se vê forçado a enfrentar o monstro enquanto luta para proteger crianças meio-sangues, cujo perigo é acentuado pelo cheiro que os torna vulneráveis aos inimigos sobrenaturais. A narrativa é marcada por cenas de ação intensas e estratégias improvisadas, como o uso da névoa pela destemida Thalia, ou a transformação de uma caneta em espada, contra a corrente, que simboliza a criatividade e a adaptação dos jovens semideuses. Essas cenas não apenas intensificam o ritmo da história, mas também revelam as características dos protagonistas. Percy, que transita entre a ingenuidade e o heroísmo. Annabeth, cuja inteligência e ambição, inclusive
inclusive com planos arquitetônicos que extrapolam o comum, são evidentes, e Thalia cuja coragem e senso de humor se manifestam mesmo diante do perigo. A interação entre os personagens cria uma dinâmica rica em diálogos descontraídos, muitas vezes permeados por piadas e referências contemporâneas, elementos que tornam a leitura leve, apesar das ameaças constantes. No decorrer da trama, o livro explora temas universais como o amadurecimento, a descoberta da identidade e a responsabilidade que acompanha o poder. Percy, por exemplo, é constantemente confrontado com suas limitações e o peso de ser filho de Poseidon, o que lhe impõe a necessidade de encontrar um equilíbrio entre sua natureza divina e sua humanidade. Ao mesmo tempo, a presença de deuses como Ártemis, que aparece com autoridade e impõe regras rígidas sobre quem pode participar de suas caçadas, reforça a ideia de que o mundo mitológico, embora fantástico, opera com leis próprias e intransigentes. Essa dualidade entre o mundo humano e o divino é tratada com uma sensibilidade que permite ao leitor refletir sobre os próprios conflitos internos e a busca por pertencimento. A estrutura do livro é outro ponto de destaque, dividido em capítulos que se intitulam com expressões inusitadas como "Minha operação de resgate dá muito errado" ou "O vice-diretor tem um lança-mísseis". A obra utiliza essa organização para modular o ritmo narrativo e proporcionar pausas que permitem ao leitor digerir os acontecimentos de forma fragmentada, mas coesa. Essa escolha formal também reflete a estética própria da série, que mistura elementos da literatura de aventura com uma linguagem próxima do universo adolescente, permeada por gírias e referências culturais contemporâneas. Tais recursos estilísticos criam uma identidade visual e textual que atrai tanto jovens quanto adultos, que podem se identificar com a sensação de estar à beira de uma descoberta grandiosa ou de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. A crítica, ao analisar a eficácia do autor, pode reconhecer que Riordan, e por extensão, os tradutores e revisores desta versão, conseguem equilibrar humor, ação e emoção de maneira rara. A escrita é ágil e visual, permitindo que cada cena seja imaginada com clareza, seja o ambiente gélido de Westover Hall ou os momentos de tensão durante confrontos com monstros, como a assustadora mantícora que ameaça a integridade dos heróis. Ao mesmo tempo, o livro não se esquiva de temas mais profundos, como a perda, a culpa e a responsabilidade que acompanha o ato de liderar e proteger os outros. Essa mescla de leveza e seriedade enriquece a narrativa e oferece diversas camadas de interpretação, permitindo que o leitor desfrute tanto da aventura quanto dos dilemas existenciais dos personagens. No aspecto formal, o estilo de escrita demonstra uma inventividade que se traduz na criação de cenas memoráveis e diálogos marcantes. A alternância entre momentos de alta adrenalina e pausas introspectivas, em que Percy reflete sobre suas falhas e o destino de seus amigos, cria um contraponto que intensifica a experiência de leitura. Além disso, o uso de elementos estéticos, como descrições minuciosas de cenários, por exemplo, a ambientação quase gótica de Westover Hall e a evocativa presença dos deuses, e a introdução de recursos visuais e simbólicos, como o boné dos New York Yankees de Annabeth, que se torna um símbolo da presença humana, mesmo em meio ao sobrenatural, confere à obra uma identidade singular e coerente. Em suma, A Maldição do Titã é uma obra que vai além do simples entretenimento. Ela propõe uma reflexão sobre a natureza do heroísmo, os conflitos entre o divino e o mortal e as inevitáveis perdas que fazem parte do processo de crescimento. A narrativa dinâmica, aliada a uma escrita repleta de humor e emoção, transforma cada página em uma experiência imersiva, onde a tensão dos combates se mistura com os dilemas pessoais dos personagens. Através de uma linguagem acessível e repleta de referências contemporâneas, o livro consegue dialogar com seu público de forma direta e envolvente, mantendo viva a tradição dos mitos gregos enquanto os adapta para o universo moderno. Essa habilidade de transitar entre o antigo e o novo, o épico e o cotidiano, é o que torna a obra não só um marco na literatura infanto-juvenil, mas também um convite permanente à descoberta de si mesmo e à valorização das histórias que nos moldam. A Batalha do Labirinto é o quarto volume da célebre série Percy Jackson e os Olimpianos, escrita pelo autor norte-americano Rick Riordan, que se destaca por reinventar a mitologia grega em um contexto moderno, repleto de humor, ação e referências culturais. Nesta obra, Riordan aprofunda o universo dos semideuses, mesclando elementos fantásticos e cotidianos de maneira surpreendente e cativante, o que reforça seu talento para atrair leitores de todas as idades. Desde o início,
o autor apresenta Percy Jackson, o protagonista impetuoso e espirituoso, que se vê novamente lançado em uma jornada onde o tempo é um recurso escasso e o perigo se esconde em cada esquina. A narrativa se inicia com Percy enfrentando desafios inusitados até mesmo em seu ambiente escolar, um local que, sob o olhar irônico e perspicaz do jovem herói, se transforma em um palco de encontros surreais. Ao ingressar em uma nova escola, ele se depara com líderes de torcida que, longe de serem meras figuras adolescentes, revelam sua verdadeira natureza ao assumir formas monstruosas e enigmáticas. Essa cena emblemática, onde personagens como Temi e Kelly desencadeiam uma transformação que mescla o humano com o sobrenatural, já prenuncia o tom irreverente e ousado da obra. No decorrer da trama, Percy descobre que o labirinto, construído por Dédalo, não é apenas uma construção física, mas um símbolo das incertezas e complexidades do próprio destino. Ao se aventurar por esse universo subterrâneo repleto de armadilhas, enigmas e criaturas míticas, o herói enfrenta desafios que transcendem o aspecto físico da jornada. Cada curva do labirinto revela uma nova faceta do mundo dos deuses e dos titãs, antecipando a iminente batalha entre as forças do Olimpo e Cronos, o senhor dos titãs. A narrativa se desenrola com reviravoltas inesperadas, confrontos intensos, dilemas morais e a constante tensão entre o dever heróico e os riscos pessoais. Essa alternância entre momentos de ação frenética e instantes de introspecção permite ao leitor acompanhar a evolução de Percy, que precisa amadurecer e tomar decisões difíceis para salvar seus amigos, e por extensão, o próprio acampamento Meio-Sangue. A resenha detalhada da obra não seria completa sem destacar a habilidade de Riordan em criar personagens multifacetados e diálogos que os tornam memoráveis. Personagens como Annabeth, sempre estratégica e sensata, e Rachel Elizabeth Dare, cuja visão singular ultrapassa as barreiras do ordinário, contribuem para a riqueza do enredo, adicionando camadas de emoção, lealdade e conflito interpessoal. Além disso, a presença de figuras como Tyson, o meio-irmão de Percy, e o misterioso instrutor de esgrima Quintus evidenciam como o autor se utiliza de uma gama diversificada de personagens para explorar temas como identidade, pertencimento e a eterna luta entre o bem e o mal. Do ponto de vista narrativo, Rick Riordan se destaca ao utilizar uma linguagem simples e direta, mas carregada de ironia e autodepreciação, características que se tornaram sua marca registrada. O uso do narrador em primeira pessoa, sempre cativante e repleto de comentários bem-humorados, faz com que o leitor se identifique imediatamente com as inseguranças e esperanças de Percy. Essa escolha estilística não só aproxima o público-alvo da narrativa, mas também permite que temas complexos como o peso do destino, a responsabilidade dos heróis e a dualidade entre o humano e o divino sejam abordados de forma acessível e impactante. Os eventos narrativos estão imbuídos de uma tensão constante. A ameaça iminente do Titã Cronos e a deterioração do acampamento Meio-Sangue conferem um senso de urgência que permeia toda a história. Cada batalha, cada encontro com criaturas mitológicas e cada decisão tomada por Percy são descritos com uma riqueza de detalhes que evidenciam a meticulosa construção do universo ficcional por parte de Riordan. A transformação das líderes de torcida em Enpousai, seres que combinam características humanas e sobrenaturais, é um dos momentos mais marcantes do livro, simbolizando como o perigo pode se manifestar de maneira insidiosa e inesperada no mundo aparentemente cotidiano dos adolescentes. A estética do texto é marcada por uma mescla única de elementos modernos com o clássico. As descrições vívidas e cheias de humor criam imagens surpreendentes, desde as aulas de esgrima com espadas que parecem ter vida própria, até as cenas de combate, onde o ambiente escolar se transforma num campo de batalha mitológico. Essa capacidade de transpor o leitor para um universo híbrido, onde o mito e o presente se entrelaçam, demonstra a maestria narrativa de Riordan. Ao incorporar referências à cultura pop e as situações cotidianas, o autor não apenas resgata a relevância das antigas lendas gregas, mas também as adapta para dialogar com o mundo contemporâneo, enriquecendo o enredo com uma camada de ironia e crítica social.
Além disso, a obra traz uma análise sutil das relações interpessoais e dos desafios da adolescência. Percy, mesmo sendo um herói, lida com questões comuns a muitos jovens: o sentimento de inadequação, a busca por aceitação e a dificuldade em equilibrar a vida pessoal com as responsabilidades heróicas. Esses elementos humanizam o personagem e tornam sua jornada ainda mais empática, permitindo que o leitor se conecte emocionalmente com suas lutas e conquistas. As evidências extraídas do livro, como a tensão vivida durante os confrontos no labirinto e as conversas carregadas de angústia e esperança entre os personagens, reforçam a ideia de que por trás dos feitos extraordinários há uma profunda reflexão sobre a natureza humana e os desafios do crescimento. Em suma, A Batalha do Labirinto é uma obra rica em nuances, que consegue equilibrar com maestria a ação vibrante, o humor afiado e a profundidade emocional. Rick Riordan utiliza a mitologia grega não apenas como pano de fundo para aventuras espetaculares, mas como um espelho para os dilemas contemporâneos e as complexidades da existência humana. A forma como os eventos narrativos se entrelaçam com temas universais, como o sacrifício, a coragem e a luta contra o destino predestinado, confere ao livro uma dimensão que vai muito além do entretenimento juvenil. Com uma escrita fluida e envolvente, repleta de referências que dialogam tanto com o mundo antigo quanto com o moderno, A Batalha do Labirinto se firma como um marco na literatura infanto-juvenil. A obra não apenas impulsiona a saga de Percy Jackson a novos patamares de intensidade e emoção, mas também reafirma o talento de Rick Riordan em transformar a mitologia em uma narrativa viva, repleta de ensinamentos e desafios que ressoam com o leitor. Ao unir o épico com o cotidiano, o autor cria uma experiência literária única, onde cada página convida o leitor a mergulhar de cabeça num labirinto de aventuras, descobertas e transformações pessoais. Essa resenha evidencia que, por meio de uma trama intricada e personagens marcantes, A Batalha do Labirinto não só entretém, mas também provoca reflexões sobre a natureza do heroísmo e a complexidade do crescimento. Assim, o livro se destaca tanto pelo dinamismo de sua narrativa, quanto pela profundidade de suas mensagens, consolidando-se como uma leitura indispensável para quem busca aventura, emoção e uma nova perspectiva sobre os clássicos mitológicos reinterpretados para os desafios do mundo contemporâneo. Rick Riordan, autor responsável por criar o universo de Percy Jackson e os Olimpianos, apresenta neste quinto volume uma conclusão épica e emocionante para a saga dos semideuses. Em O Último Olimpiano, o leitor é convidado a acompanhar as últimas investidas dos jovens heróis e dos deuses, em meio a uma batalha que ameaça não só o Olimpo, mas todo o mundo mortal. A narrativa, marcada pelo humor irreverente e pela ação vertiginosa, mistura referências à mitologia grega com o cotidiano moderno, criando um ambiente único, onde deuses e monstros coexistem com adolescentes em busca de identidade e coragem. A obra inicia com uma introdução dinâmica que já prenuncia a iminência do fim dos tempos. Percy, mesmo ainda adolescente, é lançado em uma aventura inesperada ao se ver envolvido em um cruzeiro repleto de explosivos, em meio a diálogos descontraídos com sua amiga Rachel e a chegada repentina de figuras que marcarão sua jornada heróica, como o conselheiro Charles Beckendorf. Esse começo, repleto de humor e leveza, contrasta com o clima de tensão que permeia a narrativa e antecipa as reviravoltas que se sucedem ao longo da história. Ao longo do livro, Percy é desafiado, tanto física quanto emocionalmente, em meio a invasões de monstros, confrontos épicos com titãs e dilemas pessoais que o forçam a amadurecer. O protagonista se vê obrigado a tomar decisões difíceis, que mesclam sacrifício e coragem. Cada capítulo constrói, com detalhes minuciosos, cenas de batalhas intensas e encontros inesperados com personagens clássicos da mitologia, como Zeus, Poseidon, Hades e outros deuses, que se reúnem para enfrentar a ameaça crescente dos titãs. A narrativa se enriquece com diálogos afiados, cenas de ação vibrantes e descrições que conseguem transmitir tanto a grandiosidade dos deuses quanto a vulnerabilidade dos jovens heróis. No cerne da trama está a tensão entre o destino pré-determinado e as escolhas individuais. Percy, pressionado por uma antiga profecia que o condena a fazer uma escolha crucial ao atingir a maioridade, precisa lidar com as perdas de amigos e aliados, o peso do sacrifício e a responsabilidade de defender um mundo em guerra. Essa dualidade, a leveza dos diálogos e a gravidade dos eventos é um dos pontos fortes do livro, pois permite que o autor explore temas como a lealdade, a amizade e o amadurecimento
amadurecimento através de situações de risco e conflito. Por exemplo, momentos marcantes como o confronto com o Titã Cronos, onde Percy precisa enfrentar não só um inimigo poderoso, mas também o próprio passado e os laços de amizade que o conectavam a figuras como Luke e Beckendorf, ilustram como os eventos narrativos servem para transformar e definir o caráter do protagonista. A crítica construída ao longo da narrativa evidencia uma escrita que, apesar de simples e acessível, é extremamente eficaz em transmitir emoções e criar um ambiente de urgência e epicidade. Rick Riordan utiliza uma linguagem coloquial e humorística para suavizar o impacto das cenas de violência e tragédia, equilibrando perfeitamente o tom juvenil com a seriedade dos conflitos mitológicos. A estética do texto, marcada por referências culturais, diálogos descontraídos e uma narrativa rápida, torna a leitura envolvente e dinâmica, além de proporcionar uma identificação imediata com os personagens, cujas imperfeições e vulnerabilidades os humanizam, mesmo diante de poderes divinos. Em termos formais, O Último Olimpiano apresenta uma estrutura narrativa bem definida, dividida em capítulos que se sucedem com um ritmo acelerado e uma alternância entre momentos de tensão e de alívio cômico. Essa organização favorece a construção de cenas memoráveis, como as batalhas a bordo de navios infestados por monstros, os conselhos dos deuses no Olimpo e os intensos confrontos que misturam elementos de ação e tragédia. A forma como Riordan mescla o fantástico com o real, seja através da descrição de um cruzeiro que se transforma em campo de batalha ou da inserção de elementos do cotidiano, como as conversas sobre spoilers e a relação com a comunidade de leitores, reforça a ideia de que a mitologia pode se reinventar e dialogar com os tempos modernos. Além disso, o autor não economiza em detalhes que enriquecem a narrativa. As cenas de batalha são descritas com uma precisão que permite ao leitor visualizar cada movimento, cada explosão, cada duelo de espadas. A alternância entre a perspectiva em primeira pessoa, que confere uma proximidade emocional única com Percy, e a inserção de diálogos que revelam os conflitos internos dos personagens, como a luta entre o medo e a coragem, tornam a experiência de leitura intensa e imersiva. Ao mesmo tempo, a narrativa reflete uma crítica sutil aos valores atuais, questionando o senso de justiça dos deuses, a rigidez das tradições e a importância de se fazer escolhas conscientes, mesmo diante de um destino aparentemente traçado. No clímax da obra, a tensão atinge níveis extremos, quando os deuses se reúnem no Olimpo para deliberar sobre os destinos de Percy e dos demais semideuses, e as forças titânicas parecem invencíveis. Momentos como o encontro no Conselho dos Deuses, onde Percy é reconhecido como o herói, que mesmo diante de tragédias e perdas pessoais, ainda se levanta para lutar, reforçam a mensagem central do livro, a importância da união, da coragem e da resiliência. Esse clímax não é apenas um ponto de virada na trama, mas um convite à reflexão sobre os limites entre o humano e o divino, entre o destino e a liberdade de escolha. Em resumo, O Último Olimpiano é uma obra que, ao mesmo tempo em que fecha de maneira grandiosa a saga de Percy Jackson, abre espaço para novas histórias e possibilidades no universo mitológico criado por Rick Riordan. Com uma narrativa fluida e envolvente, repleta de humor, ação e emoção, o livro cumpre seu papel de entreter e, ao mesmo tempo, provocar reflexões sobre temas universais como a amizade, a coragem e o sacrifício. Sua escrita, que consegue ser ao mesmo tempo simples e profunda, torna cada batalha e cada diálogo um elemento essencial na construção de um universo onde o mito se renova a cada página, reafirmando a eterna relevância dos antigos deuses na era moderna. A resenha aqui apresentada busca captar a essência do livro, uma aventura épica, carregada de momentos de tensão, humor e emoção, que transcende as fronteiras do tempo e do espaço, conectando o leitor com um mundo onde a mitologia ganha vida, e os heróis, mesmo imperfeitos, encontram a força para transformar o destino do mundo. Essa combinação de elementos faz de O Último Olimpiano não apenas o ponto final de uma saga tão amada, mas também o início de uma nova era, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma narrativa memorável e impactante. O Cálice dos Deuses é a mais recente aventura do universo de Percy Jackson, obra-prima de Rick Riordan, autor renomado por reinventar a mitologia grega para o público infanto-juvenil. Nesta narrativa, Riordan mescla humor, aventura e elementos mitológicos com a realidade dos adolescentes, criando uma atmosfera única e cativante, ao mesmo tempo em que explora temas como identidade, responsabilidade e o conflito entre o mundo divino e o cotidiano mortal. O autor mantém a leveza
leveza característica de sua escrita, facilitando a identificação dos leitores com o protagonista Percy Jackson. A história se inicia com Percy, agora em seu último ano no ensino médio, enfrentando os desafios de uma nova escola, a Alternative High School, no Queens. Desde os primeiros momentos, somos apresentados a um protagonista que, apesar de carregar o fardo de ser filho de Poseidon, lida com as dificuldades comuns à adolescência. No seu primeiro dia, o humor irreverente de Percy se manifesta quando ele desce por uma descarga que o leva diretamente para o Oceano Atlântico, evidenciando a constante mistura entre o mundo dos deuses e o universo mortal. Logo em seguida, o enredo se aprofunda na problemática de sua entrada na Universidade Nova Roma, exigida pela necessidade de conseguir cartas de recomendação dos deuses. Seu pai, Poseidon, embora sempre presente de forma ambígua, informa que o único meio de se livrar da dívida de existir, consequência de ter nascido de um dos três grandes, é a realização de missões para deuses diversos. Essa tarefa se mostra tanto um desafio quanto uma oportunidade, pois Percy precisa, antes do solstício de inverno, conseguir 3 cartas de recomendação assinadas por deuses que o conheçam. Durante esse processo, Percy interage com personagens marcantes, a enigmática orientadora Eudora, uma nereida que, com seu jeito peculiar e humor ácido, atua como ponte entre o mundo mortal e o divino. Seus inseparáveis amigos, Annabeth e Grover, que representam o apoio incondicional e a lealdade típica das aventuras de semideuses, e especialmente Ganymedes, o deus copeiro, cuja missão se torna o centro de uma das tramas principais do livro. Ganymedes, angustiado pelo desaparecimento do seu cálice dos deuses, uma taça mágica responsável por conferir às bebidas o sabor perfeito para os imortais, recorre a Percy em busca de ajuda. A partir desse pedido, o protagonista se vê envolvido em uma investigação inusitada e repleta de reviravoltas, onde o roubo do objeto sagrado pode, se cair nas mãos erradas, conceder imortalidade a um mortal, e assim alterar o delicado equilíbrio entre os mundos. Ao longo da narrativa, somos levados por cenários variados, desde os corredores caóticos da escola até os ambientes insólitos de Manhattan, onde a presença dos deuses se manifesta de forma quase cotidiana. Percy se depara com diálogos marcados por humor, como as ironias em que comenta a ajudinha do pai, a estranheza de uma orientadora com aparência de sapo roxo e a cena surreal de ser expulso de um palácio submerso durante uma reforma divina. Esses episódios, além de entreter, servem para revelar as tensões internas do protagonista, o desejo de se encaixar num mundo que exige tanto dele e, ao mesmo tempo, a dificuldade de conciliar a herança divina com as limitações humanas. Rick Riordan demonstra mais uma vez sua habilidade singular em transformar a mitologia grega em algo palpável e contemporâneo. A narrativa, contada na primeira pessoa, permite que o leitor mergulhe na mente de Percy, cujas reflexões mesclam humor, sarcasmo e sinceridade. Essa abordagem traz à tona temas importantes, como o peso das expectativas herdadas, simbolizado pela dívida de existir imposta aos semideuses, e a luta pela afirmação pessoal, num mundo que, embora fantástico, reflete as incertezas da adolescência. O uso de missões como mecanismo narrativo serve não apenas para impulsionar a trama, mas também para simbolizar a jornada de autoconhecimento e amadurecimento do jovem herói. Cada tarefa, seja a busca pela carta de recomendação ou a investigação sobre o desaparecimento do cálice, funciona como uma metáfora para os desafios enfrentados na transição da adolescência para a vida adulta. Além disso, o livro aborda de forma sutil as complexas relações familiares e a dificuldade de comunicação entre gerações, ilustradas nas interações de Percy com seu pai, cuja presença é ao mesmo tempo distante e protetora. Outro ponto forte de O Cálice dos Deuses é a crítica social implícita na obra. Riordan não se furta a fazer referências ao cotidiano dos jovens, como as dificuldades do ensino médio, as pressões sociais e a constante sensação de deslocamento que muitos sentem. Essa combinação entre o extraordinário e o comum cria um ambiente no qual o leitor encontra tanto escapismo quanto identificação. A utilização de elementos modernos, como a ambientação em Manhattan e as referências a tecnologias e tendências atuais, reforça a ideia de que, mesmo num universo governado por deuses, os problemas e os dilemas humanos permanecem universais e atemporais. O estilo narrativo de Rick Riordan em O Cálice dos Deuses é marcado por uma linguagem coloquial, repleta de humor e ironia, que cativa tanto adolescentes quanto adultos. A estrutura do livro, dividida em capítulos numerados de maneira criativa, com títulos
diálogos que misturam humor e referências inesperadas, como "eu desço pela descarga" e "meu pai dá uma ajudinha", contribui para a dinâmica da leitura e confere um ritmo ágil à narrativa. Essa abordagem fragmentada, que alterna entre cenas de ação intensa e momentos de introspecção cômica, é uma marca registrada do autor e reflete sua capacidade de equilibrar o fantástico com o real. Visualmente, Riordan consegue criar cenários ricos em detalhes, onde a mitologia se entrelaça com o urbano. Descrições como a dos palácios submersos de Poseidon, em que até mesmo as reformas são tratadas com um toque de humor, demonstram a habilidade do autor em transformar elementos clássicos em situações contemporâneas e surpreendentes. A ambientação de Manhattan, por exemplo, é retratada de forma vívida, com uma mistura de luzes, sons e cores que tornam a cidade quase tão mítica quanto o Olimpo. Esses recursos estéticos não apenas embelezam a narrativa, mas também reforçam os contrastes entre os mundos, o divino e o mortal, evidenciando a tensão e a harmonia que coexistem na trama. Do ponto de vista formal, o livro se destaca pela clareza e pela fluidez do texto, características que facilitam a leitura e permitem que o leitor se perca nas aventuras de Percy sem grandes obstáculos. A escolha de um narrador irreverente, que muitas vezes faz comentários autocríticos e brinca com as convenções dos mitos tradicionais, quebra barreiras e aproxima o universo dos deuses do cotidiano dos jovens leitores. Essa mescla de tradição e modernidade é o que torna O Cálice dos Deuses uma obra inovadora, capaz de dialogar com públicos de diferentes idades e gostos. Ao longo da obra, eventos como o desajeitado primeiro dia de Percy na nova escola, sua descida inusitada para o oceano e a inesperada missão de recuperar o cálice roubado de Ganimedes são fundamentais para demonstrar como cada episódio impacta não só o desenvolvimento do protagonista, mas também a própria dinâmica do universo criado por Riordan. A forma como Percy lida com as expectativas de ser filho de um deus e, ao mesmo tempo, enfrentar as banalidades e os desafios da vida escolar evidencia a dualidade que permeia toda a narrativa. Em momentos de tensão, o autor utiliza o humor, seja nas falas dos personagens ou nas situações absurdas, para aliviar o clima e reforçar a humanidade presente em cada semideus. Um exemplo marcante é a cena em que Percy, durante uma aula, se vê expulso por uma descarga que o leva diretamente ao oceano, ilustrando a imprevisibilidade e o caráter absurdo das situações em que os semideuses se encontram. Da mesma forma, o diálogo com Eudora, repleto de trocadilhos e comparações inusitadas, serve como evidência do estilo único de Riordan, que não hesita em subverter expectativas e transformar o convencional em algo surpreendente. O Cálice dos Deuses é uma obra que reafirma a maestria de Rick Riordan em reinventar a mitologia de forma leve, divertida e profundamente humana. Com uma narrativa envolvente, repleta de diálogos sagazes, cenas de ação e momentos de pura comédia, o livro não só diverte, mas também convida à reflexão sobre as complexidades da adolescência, os desafios de assumir responsabilidades e a eterna busca por identidade em um mundo repleto de contradições. Ao mesmo tempo em que resgata elementos clássicos dos mitos gregos, Riordan os adapta ao contexto contemporâneo, criando uma obra que é ao mesmo tempo atemporal e atual. Essa combinação de tradição e modernidade, aliada a uma escrita fluida e acessível, faz de O Cálice dos Deuses uma leitura indispensável para fãs da saga Percy Jackson e para todos aqueles que apreciam uma aventura repleta de humor, emoção e significado. Em síntese, o livro se destaca pela forma como integra narrativas épicas com os dilemas cotidianos de um jovem herói, tornando cada missão, por mais absurda que pareça, um símbolo das lutas internas e externas enfrentadas ao longo da vida. Através de uma escrita que mescla leveza e profundidade, Rick Riordan oferece ao leitor uma experiência única, onde o fantástico se entrelaça com o real, convidando-nos a repensar o que significa ser humano, mesmo quando se é filho de um deus. A obra Ira da Deusa Tríplice surge como uma audaciosa e irreverente aventura mitológica, assinada por Rick Riordan, autor renomado por reinventar os mitos gregos com humor, leveza e uma linguagem contemporânea. Neste novo título, o autor retoma a tradição de inserir deuses e criaturas fantásticas no cotidiano dos adolescentes, mesclando o universo mítico com situações cotidianas e diálogos carregados de sarcasmo e autodepreciação. A narrativa é conduzida pelo
irreverente protagonista Percy Jackson, cuja personalidade descontraída e suas experiências surreais com o mundo dos deuses se revelam tanto divertidas quanto reveladoras sobre os desafios de crescer em um ambiente repleto de responsabilidades sobrenaturais. A resenha inicia-se apresentando a premissa central do livro, que gira em torno de um novo tipo de missão atribuída pela própria deusa Hecate, a pet sitting, ou seja, o cuidado com animais místicos durante sua ausência. Diferente dos desafios clássicos de batalhas épicas, o enredo propõe uma trama em que o cotidiano se mistura ao extraordinário, desde encontros com criaturas míticas, como o imponente Hellhound Hecuba e a astuta Polecat Gale, até a ambientação peculiar de uma mansão que mais parece saída de um conto de terror contemporâneo. Riordan, ao explorar essas situações, evidencia sua habilidade para criar reviravoltas inesperadas e diálogos que, além de divertirem, revelam críticas sutis à hierarquia dos deuses e à própria natureza da mitologia reinterpretada para o público jovem. O livro se inicia com Percy vivenciando uma série de eventos cotidianos na escola, que por si só já se mostram atípicos quando elementos mitológicos invadem a rotina escolar. Durante uma simples visita à secretaria e ao gabinete do diretor, Percy se depara com a presença inesperada de seres divinos. Ao ser convocado para uma audiência na sala do principal, o protagonista é surpreendido por uma figura enigmática que se apresenta com múltiplos títulos: Torchbearer, Starwalker, Night Wanderer, deixando claro que a deusa Hecate está à frente de uma missão inusitada. Em meio a diálogos que alternam entre humor e tensão, ela explica que enquanto se ausenta para celebrar o Halloween, data fortemente associada ao seu domínio sobre o oculto, Percy, junto com seus amigos Annabeth e Grover, deverá cuidar de seus animais mágicos. Essa tarefa, que à primeira vista parece trivial, se transforma num verdadeiro desafio, marcado por regras estritas, ambientes carregados de simbolismo e uma ambientação que lembra um cenário de filme de terror com toques surreais. O enredo se aprofunda quando os jovens se dirigem à mansão de Hecate, situada em Gramercy Park, um local que contrasta o luxo e o mistério com elementos bizarros, como portas que conversam, os famosos door knockers, que anunciam enigmas com respostas absurdas, e a presença de uma decoração que mistura elementos clássicos com absurdos modernos. A narrativa descreve com riqueza de detalhes a fachada e o interior da mansão, onde cada ambiente, do laboratório na cozinha, com experimentos que envolvem milkshakes aromatizados e els que comunicam telepaticamente, aos quartos enigmáticos e corredores repletos de referências artísticas, revela não apenas a personalidade excêntrica de Hecate, mas também a complexidade de um mundo onde o mito e a modernidade se entrelaçam de forma quase indissolúvel. Ao longo do percurso, reviravoltas inesperadas surgem, a transformação da deusa em múltiplas facetas, Maiden, Mother e Crone, a revelação de segredos sobre a antiga escola de magia que funcionava na mansão, e o encontro com desafios que testam não apenas a coragem, mas também a capacidade dos protagonistas de se adaptar a um ambiente onde o impossível parece ser rotina. A trama é enriquecida pelos diálogos dinâmicos entre Percy, Annabeth e Grover, que trazem à tona não só a tensão da missão, mas também momentos de descontração e crítica social, como quando se discutem desde as desventuras escolares até os absurdos dos deuses modernos. A avaliação crítica da obra revela que Ira da Deusa Tríplice se destaca por sua capacidade de transformar uma missão aparentemente trivial, cuidar de animais divinos, em uma narrativa repleta de tensão, humor e simbolismo. Riordan utiliza de forma magistral elementos narrativos para construir um enredo que dialoga com a tradição mitológica, mas que ao mesmo tempo é permeado por referências contemporâneas. O autor aposta em um estilo leve e ágil, repleto de ironia e autorreferencialidade, características que sempre marcaram seu trabalho. Essa abordagem contribui para que o leitor, ao mesmo tempo que se diverte com os absurdos do cotidiano mitológico, seja instigado a refletir sobre temas como o destino versus a liberdade, a importância do autoconhecimento e o conflito entre o antigo e o moderno. Entre os eventos narrativos mais marcantes, destaca-se a apresentação singular de Hecate, cuja transformação em 3 figuras, representando diferentes fases da vida feminina, não só confere uma profundidade simbólica ao personagem, mas também serve de alusão à complexidade da identidade e do poder feminino. Essa multiplicidade de faces reforça a ideia de que o divino pode se manifestar de maneiras diversas, desafiando concepções tradicionais e abrindo espaço para uma leitura mais
mais plural dos mitos. Outro ponto alto é a ambientação. A mansão de Gramercy Park é descrita com uma riqueza de detalhes que remete tanto a um cenário de horror gótico quanto a um espaço de criatividade extrema, refletindo a dualidade presente em muitas das histórias mitológicas. Do ponto de vista formal e estético, o livro apresenta uma linguagem descontraída, com diálogos rápidos e uma narrativa que flui de forma natural, mantendo o ritmo acelerado necessário para prender a atenção do leitor. A prosa de Riordan é marcada por uma mistura equilibrada de humor e tensão, onde momentos cômicos se alternam com descrições detalhadas de cenários e conflitos internos dos personagens. Essa técnica narrativa não só humaniza os protagonistas, que apesar de suas origens divinas ou semidivinas, enfrentam problemas muito parecidos com os de qualquer jovem, como também torna a experiência de leitura mais imersiva e instigante. A estética da obra é cuidadosamente construída para dialogar com as ideias que permeiam a trama. A utilização de cenários que mesclam o antigo e o contemporâneo reflete a dualidade entre o mundo dos deuses e o cotidiano moderno, evidenciando a permanência dos mitos na cultura atual. Cada elemento, seja a ambientação da mansão, os desafios propostos pelas criaturas mágicas ou os diálogos carregados de humor, serve para reforçar a ideia de que o poder divino, por mais distante que pareça, está sempre presente na vida das pessoas, manifestando-se de formas inusitadas e muitas vezes cômicas. O impacto geral da obra reside justamente nessa capacidade de transformar o mito em algo palpável e relevante para o público contemporâneo. Ao apresentar desafios aparentemente banais, como cuidar de animais mágicos, o autor convida o leitor a repensar a importância dos pequenos momentos e a reconhecer que, mesmo em meio ao caos e à imprevisibilidade, há uma ordem, por mais estranha que ela se apresente, que rege o universo. Essa mensagem, embutida em uma narrativa repleta de reviravoltas e ironia, faz com que Ira da Deusa Tríplice não seja apenas uma aventura de humor, mas também uma reflexão sobre a responsabilidade, a identidade e o encontro entre o destino e o livre-arbítrio. Em síntese, Ira da Deusa Tríplice é uma obra que reafirma a maestria de Rick Riordan em mesclar elementos da mitologia clássica com a modernidade, criando uma narrativa envolvente, divertida e repleta de significado. Através de uma escrita fluida e de diálogos inteligentes, o autor conduz o leitor por um universo onde o extraordinário se torna parte do cotidiano, revelando tanto a beleza quanto a complexidade das relações entre deuses e mortais. A ambientação rica em detalhes, os personagens cativantes e os eventos inesperados se combinam para proporcionar uma experiência literária que é, ao mesmo tempo, uma homenagem à tradição mitológica e uma crítica sutil aos absurdos do mundo contemporâneo. Com uma dose generosa de humor, ironia e criatividade, a obra não só entretém, mas também estimula a reflexão sobre temas universais como o poder, a identidade e o papel do destino na vida de cada um. Em última análise, Ira da Deusa Tríplice se apresenta como um convite para que jovens e adultos revisitem os mitos sob uma nova perspectiva, descobrindo que, por trás da irreverência e do riso, há uma profunda meditação sobre o que significa viver em um mundo onde o divino e o humano se entrelaçam de forma surpreendente.